Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dalmo Alves, sou terapeuta com base na terapia tradicional chinesa e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês para falar a respeito de um tema: cuidado com a autopiedade. Dentro da terapia tradicional chinesa, nós tratamos a autopiedade de duas formas. Primeiro, a autopiedade serve para nos ajudar a usarmos de bondade para conosco mesmos, a enxergar os limites de nossas imperfeições e entendermos que muitas vezes estamos suscetíveis a cometermos falhas e errarmos no processo do nosso caminho. Mas o outro aspecto de cunho negativo é que a autopiedade pode nos fazer vítimas da atenção exagerada de outros, principalmente quando nós estamos lidando diante de uma patologia que envolve aspectos emocionais, seja ele da depressão, da ansiedade, síndrome do pânico e as muitas ramificações da depressão. E por que a autopiedade pode ser tão prejudicial? Porque a pessoa que tem muita autopiedade de si, ela vive o tempo todo buscando a atenção de outros. E, infelizmente, isso pode dificultar a pessoa no processo de recuperação e superação desse problema de saúde. Eu tenho notado em algumas redes sociais, em alguns grupos de WhatsApp, de Facebook, que às vezes as pessoas fazem questão de trazer a estigma de que é uma pessoa depressiva. E aí começa a dar muitos detalhes da sua vida pessoal, sobre o que passa, sobre o que sente de modo exagerado. E isso abre margem, infelizmente, até mesmo para que muitas pessoas mal intencionadas se aproveitem da sua fragilidade. Por isso eu achei tão importante trazer essa atenção a esse tema, cuidado com a autopiedade. Na terapia tradicional chinesa, nós usamos no atendimento online e no atendimento presencial algumas estratégias que pode e que ajuda a pessoa a dar um sentido diferente àquilo que está lidando. Antes de nós fazermos um atendimento que envolve, por exemplo, a auriculoterapia, a acupuntura, nós procuramos entender como o paciente ele encara a si mesmo e como ele encara o problema de saúde que ele está lidando. Até que ponto ele consegue enxergar-se como sendo alguém que pode superar aquela patologia a qual ele está vivendo. Para que ele possa notar e ver que nem sempre a autopiedade, sentir muita pena de si mesmo, irá ajudá-lo nesse processo de recuperação. Alguns às vezes se denominam nos grupos dessa forma, e isso é um estigma muito ruim, muito pesado de se carregar. Porque, como já dito neste e em outros vídeos, a depressão, por ser um problema de saúde, ela precisa ser vista com um olhar diferente. Um olhar da nossa parte, de compaixão para conosco e para com outros que lidam com o problema, mas ao mesmo tempo com um olhar de algo que precisa ser tratado e cuidado, através da própria atitude da pessoa, através de profissionais qualificados, e que ao mesmo tempo, ao passar do tempo, possa ser analisado se a pessoa está melhorando progressivamente diante do quadro. E não trazer para si e para a sua vida a ideia de que é alguém irrecuperável, que sua vida, diferente da vida dos outros, é a pior vida que existe. Porque afundar-se nessa ideia, segundo a terapia tradicional chinesa, não condiz e não leva a pessoa ao equilíbrio emocional, físico e nem espiritual tão necessário para que a vida da pessoa que lida com um transtorno dessa possa ser feliz. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção aqui nesse ponto,
para que você possa parar e se analisar. Será que eu sou uma pessoa que eu tenho muita autopiedade de mim mesmo? Será que eu vivo o tempo todo buscando a atenção de outros que às vezes não entendem o transtorno pelo qual eu estou passando e que eu fico muitas vezes carente dessa necessidade? É claro que é muito bom nós esperarmos, vez por outra, a compaixão e a atenção de outros. Mas ao lidar com problemas emocionais, temos que ter cuidado para não exigirmos demais dos outros no que diz respeito a eles nos suprirem a deficiência emocional pela qual nós estamos passando. Porque isso, como já dito, pode armar um laço para nós, principalmente nas redes sociais, quando outros podem se aproveitar dessa fragilidade para, de modo mal intencionado, lhe prejudicar. Por isso, tenha muito cuidado a que tipo de ajuda, a que tipo de pessoas você busca atenção para que você possa melhorar do seu quadro emocional com o passar do tempo, à medida que primeiro conhece bem a sua situação, à medida que você progressivamente trata ela e à medida que você vai notando as melhoras nesse sentido. Nós temos que ter muita atenção e muita responsabilidade com a nossa vida e com nossa saúde nesse sentido, para que nós não fiquemos num círculo vicioso onde a nossa vida nunca encontre um equilíbrio ou uma solução adequada para um problema como esse, onde muitos caminham muitas vezes para um quadro mais grave de automutilação ou até mesmo de tentativas de suicídio. Geralmente esses quadros são acompanhados de autopiedade. Por isso, ao analisar a sua situação, procure ver até que ponto do começo do seu transtorno emocional você realmente passou a enxergar de fora para dentro que tipo de pessoa você tem se tornado. O que lhe levou a desenvolver esse transtorno? Será que foi algo relacionado a um trauma, a uma predisposição genética, como já dito em outros vídeos? Ou será que foi os excessos que na medicina tradicional chinesa e na terapia tradicional chinesa servem como alerta do nosso corpo de que algo não está bem? Quando nós vivemos muito, de dentro para fora, o tempo todo, nessa atual sociedade apressada, onde tudo é feito para o ontem, nós corremos o risco de passarmos dos limites emocionais, físicos e espirituais que nós podemos suportar. E isso pode dificultar de tal maneira ao ponto de nós, sem nos apercebermos, ficarmos esgotados. O nosso corpo dará como resposta, muitas vezes, um transtorno emocional. A terapia tradicional chinesa chama a nossa atenção para que possamos dar um novo significado à nossa vida, para que possamos dar um reset e um freio na velocidade a qual muitas vezes a nossa vida está seguindo. Pararmos um pouco para pensar como realmente nós temos usado a nossa vida e como ela tem revelado os valores os quais nós realmente estamos vivendo. Porque se isso infelizmente não ocorrer, corremos o risco de estarmos num ciclo vicioso, buscando o tempo todo a felicidade e muitas vezes nos deparando com os excessos que nós mesmos trouxemos para a nossa vida. A vida sempre, gente, vai exigir mais calma. A vida sempre vai exigir mais paciência de nossa parte. E se nós não darmos atenção a isso, podemos sermos vítimas da autopiedade. Acharmos que somos coitados, de que nós não merecemos a felicidade, não merecemos viver, e podemos achar que a vida não tem sentido quando os excessos da nossa vida nos trazem um problema emocional. A terapia tradicional chinesa, bem como a medicina tradicional chinesa,
nos aspectos envolvendo a acupuntura, a meditação, faz com que nós possamos ponderar e analisar realmente se a nossa vida está sendo colocada nos trilhos certos. É claro que muitas vezes não se trata apenas de dar um novo significado à vida, mas trata-se de uma atenção especial que precisamos ter para com a nossa própria saúde, ao invés de ficarmos sempre e o tempo todo reclamando dela. Próxima vez que você sentir a autopiedade de si mesmo, pare um pouco e pense: será que a minha autopiedade está equilibrada dentro de um contexto saudável que me permita continuar perseverando em busca de um tratamento, de uma terapia alternativa que me faça me faça melhorar desse quadro o qual estou vivendo? Refletir nisso ajudará a você e a todos nós a dar um novo significado a tudo que nós fazemos. Pense nisso.